Aí com três histórias de bet, você faz a mesma quantidade de dinheiro que você faria com 10 vitrines e isso começou a acomodar o criador de conteúdo, que ele parou de criar o conteúdo. Quem fazia maquiagem agora tá divulgando bet. Chegou para muita gente a proposta da Blaze, por exemplo. Chegou a proposta da Blaze, tá lá o garoto propaganda Neymar. O cara poderia até pensar assim, pô, será que vale a pena eu divulgar essa porra pra minha audiência? Aí na hora que ele vê que o Neymar é o principal do site, isso banaliza. Se o maior atleta do Brasil, o cara é bilionário, ele é garoto propaganda, por que que eu, mero mortal, não vou aceitar? O John Vlogs, ele foi responsável por captar recursos da Blaze, muito dinheiro. O influenciador nunca tinha visto aquela quantidade de dinheiro e ele agenciou vários influenciadores, que ele conhece um monte de influenciador, ele montou uma agência e começou a distribuir dinheiro, meu irmão. O que antes o cara ganhava para fazer 10 públicos, o cara começou a ganhar em uma. Então isso inflacionou o mercado de influenciadores. Uma influenciadora de moda, como é que ela ganhava dinheiro? Tinha que ir em várias lojas, várias marcas, aí tirava foto, aí vídeo. Tinha todo um trabalho exaustivo para você receber aquele cachê. Aí com três histórias de bet, você faz a mesma quantidade de dinheiro que você faria com 10 vitrines e isso começou a acomodar o criador de conteúdo, que ele parou de criar o conteúdo. Quem fazia maquiagem agora tá divulgando bet. Então inflacionou o mercado, a publicidade ficou muito mais cara e os influenciadores começaram a ficar cada vez mais preguiçosos e trabalhando só com bet. Começou a espalhar, Neymar validou, porque, por exemplo, se chegou para muita gente a proposta da Blaze, por exemplo. Chegou a proposta da Blaze, tá lá o garoto propaganda Neymar. O cara poderia até pensar assim, pô, será que vale a pena eu divulgar essa porra pra minha audiência? Aí na hora que ele vê que o Neymar é o principal do site, isso banaliza. Porra, se o maior atleta do Brasil, o cara é bilionário, ele é garoto propaganda, por que que eu, mero mortal, não vou aceitar essa publicidade da Blaze, sendo que vai mudar a minha vida, sendo que vai ser um patrocínio que eu não teria nem com 10 marcas, eu vou conseguir levantar meu canal, comprar mais equipamento. Então isso também fez que muito influenciador aceitasse, foi a entrada do Neymar para Blaze. Então nós temos o primeiro momento lá atrás, 2021, com o jogo do foguetinho, entrou Blaze, começou a captar um monte de influenciador primeiramente, e agora tá entrando grandes celebridades, aí Galvão Bueno, pessoal da Globo, até o Luciano Huck já tá narrando o bet da Globo. Então, assim, agora tá num nível alarmante que até no ponto de ônibus eu passei ali, tinha propaganda de bet, ponto de ônibus, aeroporto, Ponte Rio-Niterói, camisa de todos os times. Então tá uma coisa assim totalmente fora do controle. Pois é, cara. Sobre o futebol, eu tava vendo esses dias aí 6 anúncios de bet diferente uma partida do jogo do Flamengo, cara. 6 bets diferentes em uma partida de futebol. Mas desse início, cara, quero falar mais sobre esse início aí da Blaze. Eu lembro que teve o Felipe Neto, nos podcasts, tava no Podpah, tava no Flow, tava em vários outros canais. E o Neymar realmente validando. E muita gente se convencia desse argumento dizendo, cara, porra, se o Neymar vai, que são as compensações, né? E aí o cara sempre faz uma compensação moral. Ele sabe que é um jogo que vicia. Ele sabe que é um robozinho ali, uma máquina. Essa história do foguetinho, irmão. O foguetinho que sobe. Olha que sorte, ganhei 7 vezes. Porra. Cara, é uma máquina, porra. O foguetinho vai te roubar já, cara. É só uma sensação ali, em algum momento, que tu vai ganhar. Eu via isso nos podcasts, eu assistia muito podcast, estava no início aqui. Eu via passando na televisão, um foguetinho subindo, né? Todos os podcasts são Blazer, praticamente, pô. Igual Insider. Insider não tá aí um monte de podcast? Blazer tava em tudo. E aí com Felipe Neto, com Neymar, com esse... valida o negócio, né? Então é uma estratégia utilizada por eles, né? É uma banalização, porque se fosse poucas pessoas que tivessem aceitado e muitas pessoas fossem contra, se o Neymar não fosse um mau caráter, picareta, e chegasse a proposta para ele lá e ele tivesse rejeitado, ele poderia ser uma bandeira contra. Aí o Neymar, o maior influenciador do Brasil, o maior jogador, ele se posicionando contra, olha como teria evitado que isso chegasse nesse nível que tá. Se chegasse lá na Virgínia com 52 milhões de seguidores, a Virgínia, não, isso aí eu não vou topar fazer para minha audiência. Aí ela vai lá, gente, surgiu uma proposta aqui, não aceitei porque isso vai tirar dinheiro de vocês. Isso ia inibir
que médios e micros influenciadores também aceitassem, porque ia ter referência a pessoas gigantes que não aceitaram. Só que o que nós vemos é o contrário. Grandes influenciadores aceitaram e médios e pequenos influenciadores não aceitando. Você conhece o Pantera, o influenciador Pantera? Ele é um fisiculturista que é pobre, começou agora... O que faz comida lá e tal, que é sem camisa, fazendo com a voz mansinha assim, não é? Ele rejeitou 500 mil reais por semana para divulgar a Bet. E ele era um cara que precisava desse dinheiro. Então ele falou assim, para prejudicar vocês, eu prefiro não ganhar nada. Se for para eu me adiantar e vocês se prejudicarem, eu não vou divulgar. Perfeito. E em contrapartida, nós vemos influenciador como Jojo Todinho. Cara, estourada no Brasil inteiro, celebridade, todo mundo conhece, fazendo propaganda de caldo quinó, de Avon, sei lá, Natura, cosmético, de um monte de marca que não precisava desse dinheiro aceitando. Então, para mim, para uma coisa boa, as bets serviram para separar quem é bom caráter e quem é mau caráter, quem influencia para o bem, quem influencia para o mal. Aceitou, meu irmão? É picareta, é mau caráter, não está se importando com os seguidores. Sem os seguidores, o influenciador é o quê? Se todo mundo parar de me seguir, eu não sou mais ninguém. Então, eles não dão valor pro principal fonte. Ativo, é. Não, isso que você falou, cara, é muito bom, porque tu tá falando o português claro, o que é mesmo, né? O cara é picareta, o cara é mau caráter, o cara só pensa nele. O público do cara, os fãs do cara, só serve pra botar dinheiro no bolso dele. Cifrão, é a galinha do só o meio. É só o meio para ele ganhar dinheiro. Então o cara não tá preocupado. Ele vai influenciar, ele não tá nem aí, cara. Ele não tá nem se ganha uma influência pro bem ou pro mal. A régua é dele, ele é um cara. Então o problema do Brasil é que são pessoas que influenciam o país inteiro, mas que eles a Jojo Todinho é a primeira que vai lá falar de política, que os políticos estão errados, falar mal do SUS, falar mal de não sei quem. Que moral que a Jojo Todinho tem pra falar mal de alguém, cara? Você é a pessoa que tá enfiando o jogo de azar pros próprios fãs que gostam dela. Então, que moral que a mulher... Cara, quem divulga jogo de aposta, jogo de azar, não tem moral pra falar de ninguém. Se você divulga, você... já viu uma sketch, mas os caras do Porta dos Fundos, de alguma coisa assim, que era um cara que fumava. Aí o fumante ia dar palpite no cara que tava comendo hambúrguer. Aí eu disse, meu irmão, você fuma, você vai falar do cara que come hambúrguer? Aí, tudo que o cara via de errado, o outro fala, não, meu irmão, você não tem moral pra falar que você fuma, então você não pode falar de ninguém. A mesma coisa, se você divulga bet, jogo de aposta, você não tem moral pra falar de político, você não tem moral pra falar quem fura fila de banco, você não tem moral pra falar de ninguém, porque você tá se sujeitando a prejudicar as pessoas que mais gostam de você por pura ganância e mau caratismo. Pois é, e qual é o principal argumento deles, cara? Que o governo liberou? Eu que sou o culpado? Se fosse proibido, eu não tava divulgando. Eu vi a Virgínia levantando essa bandeira. Então né? vamos lá, Virgínia falou que ela divulga porque foi liberado. Só que foi liberado, regulamentado em 2025. A Virgínia já divulga isso há muito tempo. Então, ser licenciado ou não é só um detalhe. Por exemplo, propaganda enganosa é crime desde, sei lá, 1988, que foi a Constituição. Propaganda enganosa é crime previsto no artigo 68 do Código de Defesa do Consumidor. A Virgínia divulgou gel que queima gordura localizada. Ela divulgou um chip, um adesivo que cola no celular para tirar a radiação do celular, porque o celular estava dando dor de cabeça nela. A radiação do celular. Ela vendeu um adesivo que bloqueia a radiação do celular para não dar dor de cabeça. Sem comprovação científica nenhuma, foi lá e colocou para vender. Isso é o quê? Propaganda enganosa. Propaganda enganosa não é crime? Por que ela divulgou? Então, se é só lei, se ela divulga porque é lei, então por que a lei não impediu ela de fazer propaganda enganosa e de vender produtos que nunca foram entregues? Eu lembro que teve aquele camarada no YouTube, Penin, como é que é o nome dele? Daniel Penin. Daniel Penin, que ele fez um vídeo, lembra, cara? Sim. Vou mostrar quem é o dono da Blazer. E você citou o John Vlogs. Ele de alguma forma, chega. Como é que ficou a história da Blazer? Porque, assim, depois da Blazer, as bets ganharam mais destaque. E eu não tenho visto muito Blazer. Que fim levou a Blazer? A Blazer é legalizada hoje em dia. Tá. Inclusive, a Virgínia é patrocinada da Blazer. A Virgínia, o Neymar, outros grandes influenciadores. A Blazer ainda tá nativa. Continuam. Tá. A Virgínia disse que ia pensar se ia parar ou não. Até o momento a gente não sabe se ela vai continuar ou não, mas até então ela também não negou que vai parar.
né? Então a Blaze é uma das principais ainda, mesmo depois do vídeo e tal. E aquele vídeo do Daniel Penin? Porque o vídeo era muito bom, bem editado, roteirizado e tal, e que deu uma certa viralizada no Brasil. O que chegou aquilo ali, de fato? Quem é o dono da Blaze? Você sabe quem são os donos dessa Cara, empresa? nessa treta aí, o Daniel Pini, ele queria bater, na verdade, no Felipe Neto. Ele tem ódio do Felipe Neto, então ele usou a Blaze para atacar o Felipe Neto. E o Felipe Neto depois gravou um vídeo resposta. Nesse vídeo que o Felipe Neto gravou, ele mostrou quem é o dono da Blaze. Falou que o dono da Blaze foi quando a Blaze patrocinou o Santos, ou algum time de futebol, que eu não lembro, acho que foi o Santos, que ele estava presente, mostrou quem é o dono, que não era escondido quem era o dono, entendeu? Então, depois disso, alguns influenciadores pararam de divulgar, a VTube na época encerrou o contrato, outros influenciadores continuaram, aí depois veio a legalização e a Blaze se legalizou. Então, o que eles mais batiam na Blaze é que a Blaze prendia saldo das pessoas, não deixava sacar, tinha problemas, que no Reclame Aqui tinha nota baixa. Então, o que puxavam mais para a Blaze era essa questão. E na época parece que a Globo também tinha um motivo ali para bater na Blaze, e eles lançaram no Fantástico aquela matéria lá, de batendo na Blaze. E a Globo já era patrocinada pela rival, o Esporte da Sorte. Então será que também a Globo não quis bater na Blaze de propósito? Dá pra esperar tudo, né? Pois é. Agora, e tudo isso antes de ser regulamentado, né? Isso, ele foi regulamentado em janeiro de 2025. Antes disso, jogo de azar é contravenção penal. Você não pode vender jogo do bicho, você tem que vender escondido, porque se alguém pegar, você não pode vender na rua. Sim. E é a mesma coisa jogo de azar online, é contravenção penal. Aí em 2025 que eles legalizaram, eles fizeram uma cartilha do CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação de Propaganda no Brasil, eles fizeram uma cartilha de como faz para fazer os anúncios e regulamentaram. Para ser legalizada precisava pagar acho que 30 milhões e toda casa de aposta legalizada usa um domínio bet.br. Então, se um influenciador divulga uma bet que não termina com bet.br, tipo, casa de aposta tal, se não for bet.br, é porque é uma casa de aposta clandestina. Então, usando aquele argumento de novo, o governo legalizou. Legalizou e mesmo assim, muitos influenciadores continuam divulgando casa chinesa clandestina. Então, se era, estou divulgando porque é legalizar. Inclusive, esse argumento que o Rico usou na CPI, ele usou errado, só que a senadora não estava preparada para rebater ele. Porque a casa de aposta que ele divulga é clandestina. Aí ele falou assim, eu divulgo porque vocês liberaram, mas a casa de aposta que ele divulga não é legalizada. Então, assim, o próprio argumento dele se desfez, se fosse alguém que manja do que estava sendo debatido na CPI. Cara, muita gente quer comparar. Eu tenho uma visão de mundo, eu estudei num tipo de escola, eu tive um tipo de amigo, eu li certos livros, então eu tenho uma visão de mundo, mas eu não posso induzir que todos os brasileiros tenham o mesmo grau de instrução que eu tenho. Então, quando você fala aposta quem quer, ninguém é criança, você está julgando que todo mundo teve o mesmo conhecimento que você teve, e não é verdade. Os dados que eu vi recente, que de cada 10 brasileiros, 3 são analfabetos funcionais. São pessoas que não conseguem interpretar um texto, não conseguem fazer uma matemática básica. Vira e mexe, vem no TikTok, vídeo viral dos caras perguntando, matemática básica, a pessoa não sabe responder. Você gosta do sexo oposto? O cara, não gosto dessas coisas não, eu sou macho. O cara não sabe o que é sexo oposto. Qual que é seu pronome? Flamengo. O cara não sabe o que é pronome. Então, assim, são pessoas com baixa instrução que não estão aptas a serem bombardeadas por publicidade de bet, dizendo que você vai ganhar dinheiro. Então, como que você vai julgar 200 e tantos milhões de brasileiros pela sua própria vivência, achando que ninguém é criança, que todo mundo tem a mesma instrução que você? Sendo que no Reino Unido, que é muito mais evoluído que aqui, no Reino Unido é proibido que influenciador faça publicidade de bet. Então, como que o Brasil, do jeito que tá, as pessoas não sabem nem o que é pronome, estão bombardeados por publicidade de bet, e você quer que o cara tenha o discernimento de dizer não, que isso daí vai me tirar dinheiro. Sim. Não, concordo. Agora, aí o Brasil fez a CPI. CPI da Herbet. Você está acompanhando, imagino que tudo, né, da CPI da Herbet. Aonde está o erro ali? Vai dar em alguma coisa? O que você tem percebido? Por exemplo, você falou no papo hoje comigo aqui
que a senadora não teve condições de argumentar uma coisa básica. Então, para uma coisa boa, tipo, vai terminar em pizza. Digamos que termine em pizza, não deu em nada. Mas de uma coisa já serviu para gerar o debate sobre ética, caráter na publicidade, para levantar questões, para o público começar a entender um pouco sobre isso, porque muita gente vem com esse argumento raso justamente porque não teve o debate. Então, quando tem um debate que viraliza nas páginas de fofoca, que todo mundo comenta, nós estamos aqui agora comentando sobre isso. Então, por mais que digamos que não dê em nada, já deu em alguma coisa. Nós estamos tendo esse debate aqui agora por causa disso. Então, quantas pessoas que pensavam joga quem quer, que podem mudar de opinião através do nosso bate-papo aqui, e possa ter uma cobrança maior quando for aprovada uma PL para proibir a publicidade. Então, já vai ter sido conversado previamente por conta da CPI, e as pessoas vão estar mais aptas, mais afiadas a contra-argumentar quem é a favor e lutar, né, cobrar dos parlamentares que forem votar a favor da proibição da publicidade. Então, por mais que dê em pizza, já deu bom. Para mim, era melhor que seja dito que foi, que viralizou, que pelo menos as pessoas debatam sobre o assunto, do que deixar por isso mesmo. Então, nós já temos um ponto a favor. O ponto negativo é que, como você disse, muitos senadores que estão lá estão seduzidos pelo dinheiro. Né? Então, amigos de dono de casa de aposta. Então, eles estão jogando contra o próprio time. A própria Soraya diz que é difícil fazer coro lá, que tem que ter uma quantidade de senadores lá no dia da CPI, que muitos faltam. Eles não liberam a cadeira para quem quer votar e prende. Se não tiver um número X de senadores na CPI, não acontece nada. Então, os caras dizem que vão participar para preencher a cadeira e não vão para poder emperrar o negócio. Então, estratégia legislativa para travar as coisas. E outra coisa, autoriza a CPI, autoriza, mas os componentes da CPI são representantes da pizza. Então, aí é difícil. É difícil, mas é como eu tô te falando. A CPI pode ser que não dê em nada, mas já deu essa abertura para a gente estar debatendo. E já tem projeto de lei já há muito tempo, projeto de lei para proibir a publicidade. Já tem ciência que existem esses projetos. E quando for para ser votado, a gente vai saber exatamente quem que vai estar na votação. A gente pode ir na rede social desses caras e cobrar, meu irmão, vai votar contra. Eu votei em você, você está me representando, eu quero que você vote que proíba a publicidade. Então, a gente vai ter um argumento, como argumentar com essas pessoas por causa desses debates que foram abertos por conta da CPI. Mas eles estão totalmente despreparados para lidar com isso, e os influenciadores estão dando baile neles lá. E, inclusive, cara, tem um trecho de um vídeo do influenciador rico, que ele foi na CPI, pediram para ele jogar lá ao vivo, ele jogou e ganhou. O Tigrinho. Sabe o que fizeram? Copiaram esse vídeo, estão rodando anúncio patrocinado da plataforma. Ou seja, a imagem da senadora Soraya batendo palminha quando ele ganhou está sendo utilizada em publicidade paga no Instagram para vender a casa de aposta clandestina. Clandestina. É complicado, cara. Que isso. Agora, o cara jogou dentro do Senado Federal. A Soraya disse que queria pegar ele se estava usando conta demo, mas ela não sabe o que é conta demo, que ela ia pegar. Como que ela vai pegar? Ela é auditora de tecnologia? Aí ela disse assim, mas ele ficou nervoso quando eu pedi para ele sair da cobrinha e ir no outro jogo, porque no jogo X ele estava com a conta demo. Ela não tem como provar isso. A conta é de quem, cara? A conta é do cara. É. Certo? Então você é o cara patrocinado. Aí tá lá, Guga. Porra, o sistema da casa não sabe que o Guga é um patrocinado? Porra, por mais que não seja demo. Não é demo, mas o Guga sempre vai ganhar, cara. Porra, porque o Guga faz parte. Eu acho que isso aí era uma coisa óbvia. Cara, eu não sei se eu não me acho um cara super inteligente, mas eu sei que eu não sou burro, mas isso pra mim é uma coisa óbvia. Se o influenciador tá jogando, o algoritmo sabe que ele é um influenciador patrocinado. Então, como é que ele vai jogar ali e vai perder? Porra. Pois é, cara. Tu já jogou? Eu joguei já em conta demo. Eu consegui entrar numa conta demo para poder mostrar para meus seguidores como que era a conta demo. E o que é? Como é que é uma conta demo? Te autorizam a ter uma conta demo? Cara, foi um influenciador que também bate contra a Bet, que ele conseguiu, não sei como, senhas e e-mails de conta demo dentro de uma plataforma de aposta. Ele falou, Guga, entra nessa aqui para você gravar seu vídeo. Eu entrei na conta demo, tinha 17 mil reais lá, que era fictício. Então, uma conta demo era muito parecida com uma conta normal. Você olhando, você não tem como dizer que é demo. Só que tem um dinheiro fictício lá que o influenciador finge que ele depositou aquele dinheiro.
Você acha que o influenciador vai botar dinheiro dele, do bolso dele lá pra jogar? Aí é um dinheiro que não existe. Aí ele vai lá, apostei R$ 50 aqui, ganhei 300. Aquele dinheiro que ele apostou não era dele, é um dinheiro fictício que tem na plataforma. É isso que é a conta demo, é um dinheiro fictício. Não tem como sacar esse dinheiro. Pois é, cara. O simples fato de você ter que fazer um cadastro, um login, a casa associa o teu login, porra, sabe quem é influenciador, porra. Cara, o algoritmo tá super inteligente, inteligência artificial, Se você procura no sofá vermelho no Google, o que acontece? Não, se você conversa comigo, pô, vai aparecer anúncio de sofá vermelho pra mim e pra tu, cara. Eu não quero, porra, sofá vermelho. Vai aparecer. Então, o algoritmo é tão inteligente que só de você fazer uma pesquisa, tudo que você entrar, se você entrar num blog, vai começar a aparecer sofá vermelho em todo lugar. E você acha que o algoritmo do jogo ainda, que tá envolvido bilhões lá, você acha que o algoritmo não sabe que quem tá jogando é o rico, o influenciador pago pela plataforma? É pão e circo, e o brasileiro tá nesse nível cognitivo que nós estamos falando. Cara, a gente... Eu falar isso é até um pouco ruim, cara. Vai ter gente que vai falar, porra, Globo, para com isso. Você falando assim, você desanima, é como se estivesse jogando a toalha. Mas vamos ser realistas. Tá na conta, tá na matemática. Cara, quanto dinheiro as pessoas, essas bets, Esporte da Sorte, por exemplo. Esporte da Sorte é a mesma bet que estava no caso de Deolane, certo? Certo. Que também envolveu o Gustavo Lima. Gustavo Lima é do mesmo caso, mas a bet é outra. Vai de bet. Isso. Tá, então. Na mesma semana ali teve Esporte da Sorte. Teve o caso da Deolane e teve o dono lá da Esporte da Sorte, que começa numa banca do Jogo do Bicho, Pernambuco, eu acho, não é isso? Em Pernambuco, o filho do cara da banca do bicho é o dono da Esporte da Sorte. Jogo do Bicho, filho do Jogo do Bicho, a nova geração do Jogo do Bicho está nas bets. A operação da polícia era em número de 2 bilhões. Era mais ou menos isso, não era? 2 bilhões. Joga no Google aí, mano, volta. Operação Esporte da Sorte 2024, sei lá, talvez. Cara, olha as cifras que estão se falando. 2 bilhões. Cara, com todo esse dinheiro movimentando, só de lavar de dinheiro, não vale a pena tu gastar aí uns 300 milhões, 500 milhões e pagar um monte de influenciador, pô? Pelo amor de Deus. Depois pagar uma história de advocacia para defender o Esporte da Sorte, botar no Big Brother, na Globo, na camisa do Corinthians e por aí vai. Por favor, irmão. Então, o David Brasil, não sei se você conhece, é um fofoqueiro gato. Conheço, daqui do Ele veio defender a Virgínia porque as pessoas estavam atacando a Virgínia pela postura dela na CPI das bets. Então ele usou o argumento que todo imbecil usa esse argumento. Quando recebe uma crítica, eles acham que é inveja. Se você criticar influenciador picareta que divulga jogo de azar, a resposta sempre é a mesma. Inveja, perseguição. Aí a perseguição pode ser porque o cara é gay, nordestino, porque é mulher. Eles vão jogar uma perseguição e quer ganhar hype nas costas. Você só está falando isso porque você quer engajamento. Então são esses 3 argumentos que eles usam. E o David Brasil usou o argumento mais usado, que é a inveja. Então, assim, todo brasileiro, a maioria dos brasileiros, mesmo que não tenha nada, a pessoa se sente invejado. Então é um argumento que você não precisa refletir sobre a crítica. Você recebeu um argumento, uma crítica, você vai lá e fala, isso aí é inveja. Todo mundo aceita, é bem aceita a inveja, e não precisa pensar, caralho, será que eu sou um escroto mesmo de ter falado aquilo? Não, você já rebate, é inveja. Então o David Brasil fala, vocês estão falando da Virgínia, porque a Globo também faz, a Bet tá em tudo, a Globo também faz, piriri, pororó, e vocês estão com inveja. Então ele usou o mesmo vocabulário que as pessoas de baixa escolaridade, aqueles analfabetos funcionais usam, que é um argumento raso, não precisa pensar e é bem aceito, porque geralmente quem segue esses influenciadores de picareta são pessoas que não têm senso crítico. Então é muito fácil rebater com inveja. Aí ele foi e falou isso à Globo. Mas vocês não batem na Globo. Gente, a Globo tá errada de divulgar, mas a Globo é uma empresa privada, ela é um CNPJ que está visando lucro, certo? A Globo não está importando com a moral e com a ética. Ela é um CNPJ. Então você está comparando o CNPJ com o CPF. É muito mais fácil você cobrar a Virgínia, que tem um rosto, tem um Instagram, do que você cobrar uma instituição Globo. Certo? E a forma com que a Globo faz a publicidade da Bet, não estou defendendo, não estou passando pano, mas a forma com que é feita a publicidade da Bet pela Globo é totalmente diferente feita
pelos influenciadores. A Virgínia diz lá, pode perder e pode ganhar, é um jogo. Mas ela nunca mostra que tá perdendo. Outro dia ela mostrou que ganhou 8 mil, aí depois mostrou que ganhou 3, depois voltou, ganhou mais 8, tava na maternidade, acabado de parir, tava divulgando bet, foi para Dubai, tava no topo lá do prédio de Dubai divulgando bet, mostra uma riqueza, ela tem uma conexão com o seguidor dela que gosta dela. Qual que é mais fácil? A pessoa entrar no jogo do Tigrinho porque tá vendo Virgínia jogando, ou porque ele entrou na Globo, tava na transmissão do futebol, ele viu o logotipo na camisa do time?